Olá, vamos iniciar hoje a nossa quarta aula destes 5 encontros previstos no curso de formação em Orçamento e Financiamento da Educação para os conselheiros e conselheiras da UNCME Pernambuco. Na aula de hoje, como vocês poderão observar no texto que já está disponível na plataforma de educação à distância, nós vamos tratar de questões estruturais para o financiamento da educação. Como vocês observaram no texto, primeiro vamos tratar da tributação como base para a arrecadação de impostos e contribuições que servirão para o bolo do financiamento da educação no Brasil. Em segundo lugar, nós vamos tratar da fuga de receitas e dos mecanismos que constituem barreiras públicas ou privadas para uma arrecadação verdadeira, para uma arrecadação ampla, de acordo com as regras estabelecidas com os impostos, contribuições sociais e suas respectivas alíquotas. Por exemplo, a maior alíquota do Imposto de Renda Pessoa Física no Brasil é de 27,5%. Também vamos discutir os objetivos da política econômica, de que forma decisões que são tomadas longe do Ministério da Educação, pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Economia, vão interferir maciçamente, vão interferir intensamente, podendo causar enormes prejuízos para o sistema de financiamento da educação vigente no país. E por fim, nós vamos demonstrar que há um vazio, que há uma lacuna na formação dos profissionais da educação, na formação dos conselheiros e conselheiras, em relação à compreensão desses assuntos econômicos, que vão interferir, como eu disse, na capacidade de arrecadação do Estado, no nível das atividades econômicas e no papel do Estado em realizar uma política fiscal, a utilização das suas receitas para a garantia dos direitos constitucionais. O primeiro deles, no artigo 6º, o direito à educação. Então vamos lá. De acordo com o texto que está disponível para vocês na plataforma, a tributação brasileira, ela tem 2 graves problemas. Ela é uma tributação regressiva e é uma tributação indireta. O que significam essas 2 classificações? É considerada uma tributação regressiva quando ela mantém as mesmas alíquotas ou alíquotas máximas para diferentes faixas de renda e de patrimônio. Por exemplo, se eu recebo R$5.000 por mês como um trabalhador CLT ou como um servidor público, a maior alíquota do meu imposto de renda, a última faixa, será de 27,5%. Mas se um grande empresário, o gerente de uma grande indústria, de uma grande empresa do sistema financeiro, receber R$300.000 por mês, a maior alíquota do seu imposto de renda pessoa física também será 27,5%, quando ela deveria crescer proporcionalmente ao crescimento da receita, ao crescimento da renda ou do salário desse ou daquele agente da atividade econômica no país. Portanto, uma tributação regressiva é que ela trata igualmente salários e rendas desiguais, estabelecendo, portanto, um ônus muito maior para as rendas médias e baixas do que se deveria estabelecer para as rendas altas ou muito altas, como temos no Brasil. E tratamos também de um outro problema da tributação brasileira, que é o seu caráter indireto, ou seja, como está muito bem claro nas tabelas que nós anexamos no texto disponível na plataforma para a aula de hoje, vocês vão observar isso. O que é que nós temos? A maior parte das receitas arrecadadas no Brasil vem da tributação do consumo de bens e serviços, que é muito maior, percentualmente falando, do que a tributação sobre o patrimônio, do que a tributação sobre os ganhos financeiros, por exemplo. Diferentemente do que nós encontraremos do outro lado do Atlântico, quando observarmos os países europeus, sobretudo os países nórdicos, Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca. Lá, a tributação é maior sobre as altas rendas, a herança e o patrimônio. Aqui, a tributação é maior sobre o consumo de bens e serviços. É como se aqueles lá atrás que fizeram as leis tributárias jogassem o ônus da tributação para os consumidores, livrando da maior parte da tributação as grandes fortunas, a herança, os grandes patrimônios, fazendo assim com que a tributação seja um leão bravo e violento contra o consumo das famílias, mas seja um gatinho manso para tributar o patrimônio das grandes fortunas, as grandes propriedades e as grandes riquezas que nós temos no país. Essa tributação, portanto, é a primeira barreira
para uma arrecadação efetiva e justa, para termos melhores condições de assegurar o financiamento da educação. O segundo aspecto grave do ponto de vista da tributação é quando o Estado abre mão das receitas em nome do incentivo à empresa, em nome do incentivo à micro, pequena empresa, em nome do incentivo à atividade agrícola, à atividade industrial, em nome do incentivo aos agentes econômicos do sistema capitalista brasileiro. E aí o problema é muitíssimo grave. Por quê? Porque nós estamos acumulando há anos e anos sucessivas perdas de receitas por decisão voluntária do Estado, dos governantes, sobretudo nos estados e no plano do governo federal, que são as chamadas desonerações tributárias ou incentivos fiscais, que podem ser também creditícios e financeiros. Isso chegando, segundo os dados publicados pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, a bagatela de 441 bilhões de reais para o ano de 2022. Só de incentivos fiscais, da renúncia à arrecadação de impostos e contribuições, nós chegaremos este ano a 371 bilhões de reais. Enquanto para a função educação, que congrega uma série de ações do governo central, nós não chegaremos sequer a 120 bilhões de reais. E as transferências do governo federal para o Fundeb no ano de 2022 estão previstas na casa dos 30 bilhões de reais. Ora, se nós cedêssemos impostos devidos e contribuições sociais devidas pelas pessoas jurídicas para financiarmos o emprego, o crescimento econômico, o aumento do PIB, o aumento da taxa de investimento na formação da riqueza, tudo bem, teria sido uma escolha, uma contrapartida importante para o crescimento econômico, para os salários e para o emprego no país. Mas não é o que acontece, o que nos autoriza a perguntar: para onde estão indo os incentivos fiscais, financeiros e creditícios concedidos pelo governo federal para os grandes agentes econômicos? Não estão sendo transformados em novas fábricas, novos investimentos produtivos, aumento da taxa de investimento, recuperação do nível de empregos, recuperação do poder de compra do salário mínimo. Nada disso tem surgido como consequência dessa brutal desoneração tributária, também conhecida como gastos tributários indiretos. E uma última questão ao lado das duas primeiras: a primeira, a tributação regressiva e indireta, majoritariamente sobre o consumo de bens e serviços. Segundo, as desonerações tributárias, os incentivos e benefícios fiscais, creditícios e financeiros. Em terceiro lugar, a violenta sonegação fiscal por parte de um reduzido número de pessoas jurídicas no nosso país. Mais uma vez, de acordo com os dados publicados pela Consultoria de Orçamento e Finanças e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, nós temos 2 trilhões e 400 bilhões de reais de impostos e contribuições, os mais distintos, sonegados por um sem número de pessoas jurídicas no país. 2 trilhões e 400 bilhões de reais. E a previsão é de uma arrecadação de menos de 1% disso, ou seja, menos de 24 milhões de reais. O que significa dizer que sonegar é um grande negócio, é uma grande máquina de construção de fortunas ao arrepio da